Não vou fazer isso, pai. Não vou casar com ela. Rodrigo Almeida segurava o copo de champanhe com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O salão estava cheio de convidados elegantes, todos sorrindo e brindando ao seu noivado com Patrícia Costa. Você vai fazer exatamente o que eu disser, respondeu seu Ernesto ajeitando o paletó. Essa união é importante para os negócios. A família Costa tem conexões que precisamos. Eu não amo ela, pai. Não posso passar o resto da vida fingindo. Amor é luxo, Rodrigo. Responsabilidade é o que importa. Você é o herdeiro da Almeida Construções. Haja como tal. Patrícia se aproximou, toda sorridente, vestindo um vestido azul que custava mais que o salário de 3 meses de um funcionário comum. Rodrigo, querido, vamos cumprimentar os convidados? Estão todos ansiosos para nos parabenizar. Ele olhou para ela e sentiu o estômago revirar. Patrícia era bonita, educada, da família certa. Mas estava tão fria quanto uma estátua de mármore. Claro, murmurou forçando um sorriso. Enquanto caminhavam pelo salão, Rodrigo se sentia como um ator representando um papel que odiava. Os convidados o abraçavam, faziam piadas sobre casamento, perguntavam sobre a lua de mel. Ele respondia no automático com frases decoradas. Vocês fazem um casal lindo, disse uma senhora idosa. Quando será o casamento? Em 3 meses, respondeu Patrícia, apertando o braço de Rodrigo. Não é mesmo, amor? Rodrigo engoliu seco. 3 meses. 3 meses para sua vida acabar. Preciso tomar um ar, murmurou se afastando. Rodrigo, onde você vai? Patrícia o chamou, mas ele já estava atravessando o salão. Ele precisava sair dali, precisava respirar. Olhou em volta procurando uma saída quando viu Carolina Nunes perto da porta. Sua assistente estava ali, discreta como sempre, vestindo um vestido preto simples. Ela não pertencia àquele mundo de luxo, mas era a única pessoa real naquele lugar. Carolina, ele a chamou se aproximando rapidamente. Senhor Almeida, o senhor está bem? Parece nervoso. Eu não consigo fazer isso. Fazer o quê? Casar com ela. Viver uma mentira. Carolina olhou ao redor, percebendo que algumas pessoas estavam observando. Senhor, acho melhor o senhor voltar para a festa. Está todo mundo esperando. Não, eu não vou voltar. Eu não posso mais fingir. Rodrigo olhou para Carolina e, num impulso que nem ele mesmo entendeu, a puxou para si. Antes que ela pudesse reagir, ele a beijou. Não foi um beijo delicado ou romântico. Foi desesperado, intenso, como se fosse a única coisa que poderia salvá-lo. O salão inteiro ficou em silêncio. Celulares foram erguidos, flashes dispararam. Carolina tentou se afastar, mas ele a segurou pelos ombros. Pessoal, Rodrigo gritou, sua voz ecoando pelo salão. Quero apresentar a vocês minha verdadeira noiva, Carolina Nunes. Os convidados ficaram boquiabertos. Patrícia soltou um grito e deixou a taça cair no chão. Seu Ernesto ficou roxo de raiva. Rodrigo, você enlouqueceu? Berrou o pai. Não, pai, eu finalmente acordei. Carolina o empurrou com força. Você perdeu a cabeça? Como você pôde fazer isso comigo? Carolina, eu... Não me fale mais. Nunca mais. Ela saiu correndo do salão, deixando Rodrigo sozinho no meio do caos que havia criado. Os convidados murmuravam entre si. Os fotógrafos continuavam disparando e Patrícia chorava dramaticamente nos braços da mãe. Rodrigo olhou para a porta por onde Carolina havia saído e percebeu que havia cometido o maior erro da sua vida, mas, ao mesmo tempo, sentia uma estranha sensação de liberdade. Você destruiu tudo, disse seu Ernesto se aproximando. Tudo que construímos. Não, pai, eu me salvei. Carolina acordou com o celular tocando sem parar. Eram 6 da manhã e ela já tinha 17 chamadas perdidas. Quando viu as notificações das redes sociais, seu coração disparou. Herdeiro da Almeida Construções abandona a noiva no altar por assistente. Escândalo. Rodrigo Almeida beija funcionária na própria festa de noivado. Os vídeos do beijo estavam em todos os lugares. Seu rosto aparecia em close, com a expressão de choque estampada. Os comentários eram cruéis. Ela só quer o dinheiro dele. Que sem vergonha destruiu um noivado. Típica interesseira. Carolina jogou o celular na cama e correu para o banheiro.
Vomitou tudo que havia comido na noite anterior. Sua mãe, Dona Célia, apareceu na porta, preocupada. Filha, o que aconteceu? Vi na televisão que... Não quero falar sobre isso, mãe. Mas, Carolina, todo mundo está falando. Dizem que você vai casar com seu patrão. Não vou casar com ninguém. Aquilo foi um mal-entendido. Carolina se arrumou rapidamente e saiu de casa. Precisava ir ao trabalho e explicar tudo. Quando chegou ao prédio da empresa, havia fotógrafos na entrada. Ela entrou pelos fundos, mas alguns funcionários a olhavam com curiosidade. Bom dia, Carolina, disse a recepcionista com um sorriso malicioso. Parabéns pelo noivado. Não estou noiva de ninguém, respondeu Carolina, subindo para o escritório. Rodrigo estava lá, andando de um lado para o outro, com cara de quem não havia dormido. Quando a viu, correu até ela. Carolina, graças a Deus você veio. Preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Quero minha demissão. Não, você não pode me deixar agora. Posso sim. Você me humilhou ontem. Me usou para fugir dos seus problemas. Rodrigo passou a mão no cabelo nervoso. Eu sei que errei, mas precisava fazer alguma coisa. Não posso casar com Patrícia. Então resolva isso sozinho. Não me meta nos seus dramas de playboy. Carolina pegou suas coisas da mesa e se dirigiu para a porta. Rodrigo a segurou pelo braço. Espera. Tenho uma proposta. Solta meu braço. Por favor, só me escuta. Carolina parou, mas não se virou para ele. Fala logo. Preciso que você finja ser minha noiva por alguns meses. Só até eu conseguir me livrar desse casamento arranjado. Você enlouqueceu de vez. Vou pagar bem, muito bem. Dessa vez, Carolina se virou, furiosa. Você acha que eu sou uma prostituta? Não é isso. É um trabalho, um contrato profissional. Sai da minha frente. Carolina, espera. Quanto você precisa para o tratamento da sua mãe? Ela parou na porta. Rodrigo havia tocado no ponto mais sensível. Você é nojento. Usar a doença da minha mãe para me chantagear. Não é chantagem, é uma oportunidade. Você precisa do dinheiro. Eu preciso da sua ajuda. Carolina voltou e ficou bem perto dele. Quanto? 500 mil reais. Ela arregalou os olhos. Era mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. E o que eu teria que fazer exatamente? Aparecer comigo em alguns eventos, fingir que somos um casal apaixonado. Nada mais. Nada mais como? Sem intimidades. Sem nada físico, além do que for necessário para as aparências. Carolina pensou no rosto cansado da mãe, nos remédios caros, na fila do hospital público. 500 mil reais pagariam o melhor tratamento particular. Eu quero tudo por escrito, cada detalhe. Claro, e você não vai me tocar sem minha permissão. Nem um aperto de mão. Combinado. E se você me desrespeitar uma vez, o contrato se encerra e você me paga o valor total mesmo assim. Está bem. Quanto tempo? 6 meses. Tempo suficiente para eu me livrar do meu pai e da Patrícia. Carolina fechou os olhos pensando. Estava prestes a vender sua dignidade, mas era pela mãe. Quero metade do dinheiro adiantado. Hoje. Feito. E quero que fique claro. Isso é só negócio. Não confunda as coisas. Entendi. Carolina o encarou nos olhos. Você me deve muito mais que dinheiro depois do que fez ontem. Eu sei. E vou compensar. Não quero sua compensação. Quero seu respeito. Você tem. Vamos ver. Rodrigo estendeu a mão para selar o acordo. Carolina olhou para ela e apertou rapidamente. Amanhã quero o contrato na minha mesa. E Rodrigo? Sim. Se você me fizer passar vergonha de novo, eu conto a verdade para todo mundo. Não vai precisar. Carolina saiu da sala, sabendo que havia entrado num jogo perigoso. Mas pela primeira vez em meses, tinha esperança de salvar a mãe. 3 semanas depois, Carolina estava em frente ao espelho do banheiro feminino de um restaurante chique, ajeitando o vestido vermelho que Rodrigo havia comprado para ela. O tecido era mais caro que seu salário de 2 meses. Você consegue, murmurou para si mesma. É só mais uma noite fingindo. Voltou para a mesa onde Rodrigo a esperava. Ele se levantou quando ela se aproximou, um gesto que ainda a surpreendia. Está tudo bem? Perguntou ele, puxando a cadeira para ela. Sim. Só estava me preparando para mais uma sessão de fotos. Como se fosse um sinal, 3 fotógrafos apareceram do nada.
Rodrigo passou o braço pelos ombros de Carolina, que forçou um sorriso. Rodrigo, como está a preparação do casamento? Gritou um dos fotógrafos. Estamos focados em curtir o noivado primeiro, respondeu ele beijando a testa de Carolina. Ela sentiu um arrepio, mas manteve a compostura. Já estava ficando boa em fingir. Carolina, o que sua família achou do relacionamento? Estão muito felizes por mim, mentiu ela, lembrando da cara de preocupação da mãe. Os fotógrafos foram embora depois de alguns minutos. Carolina se afastou de Rodrigo imediatamente. Você podia ter me avisado que ia me beijar. Foi só na testa. E pareceu natural. Para você, talvez, eu me sinto como uma atriz ruim. Rodrigo riu, e ela percebeu que era a primeira vez que o via rir de verdade. Você está se saindo bem melhor que eu imaginava. Obrigada pelo elogio bacana, respondeu ela, sarcástica. Não foi isso que eu quis dizer. Sei exatamente o que você quis dizer. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Carolina notou que Rodrigo a observava. Por que você está me encarando? Estava pensando... Você nunca me conta nada sobre você. Não faz parte do contrato. Eu sei, mas somos obrigados a passar tanto tempo juntos. Somos obrigados, porque você criou essa situação. Tem razão, mas já que estamos aqui... Carolina suspirou. O que você quer saber? Qualquer coisa. Sua cor favorita, sua comida preferida, seus sonhos. Meus sonhos? Ela riu, mas sem humor. Meu sonho é minha mãe ficar boa e eu conseguir terminar a faculdade. Você estuda? Estudava. Administração. Tranquei quando minha mãe ficou doente. Por quê? Porque alguém precisava trabalhar e cuidar dela. E esse alguém era eu. Rodrigo ficou quieto, mexendo na comida. Você acha que eu sou mimado, não é? Acho que você nunca teve que escolher entre estudar e comer. Tem razão, desculpa. Não precisa pedir desculpa. Você não tem culpa de ter nascido rico. Mas tenho culpa de nunca ter prestado atenção no que acontece ao meu redor. Carolina o olhou, surpresa com a sinceridade. Pelo menos você está percebendo. Você me faz perceber. Antes de conhecer você melhor, eu achava que todo mundo tinha as mesmas oportunidades que eu. E agora? Agora eu vejo que sou um idiota privilegiado. Carolina quase sorriu. Pelo menos um idiota privilegiado honesto. Progresso, disse ele sorrindo também. No caminho para casa, o clima entre eles estava mais leve. Rodrigo ligou o rádio e começou a cantarolar uma música. Carolina o observou notando como ele parecia mais relaxado. Você canta bem, comentou ela. Obrigado. Minha mãe me colocou no coral da igreja quando eu era criança. Sua mãe era religiosa? Era. Morreu quando eu tinha 15 anos. Sinto muito. Depois que ela morreu, meu pai ficou ainda mais duro. Acho que ele não sabia como lidar comigo sozinho. Então ele decidiu controlar sua vida. Exatamente. Escolheu meu curso, minha carreira, minha noiva. Mas não escolheu sua personalidade. Como assim? Você podia ter virado um cara completamente frio como ele. Mas você se importa com as pessoas. Você acha? Acho. Senão não estaria se sentindo culpado por ter me metido nessa. Estou me sentindo culpado. Eu sei, dá para perceber. Quando chegaram ao prédio de Carolina, Rodrigo desceu para abrir a porta do carro para ela. Obrigada pelo jantar, disse ela formalmente. Carolina? Sim. Obrigado por ter aceitado isso. Eu sei que não foi fácil. Você está pagando bem. Não é só isso. Você está me ajudando a descobrir quem eu realmente sou. Boa sorte com isso. Carolina subiu para casa, mas ficou na janela observando o carro se afastar. Pela primeira vez, havia visto Rodrigo como uma pessoa real, não apenas como seu patrão arrogante. E isso a assustava mais do que qualquer fotógrafo. Carolina estava organizando os papéis na mesa quando Rodrigo chegou ao escritório. Nas últimas semanas, ele havia mudado. Chegava mais cedo, perguntava sobre o trabalho dela. Às vezes trazia café para os dois. Bom dia, disse ele colocando um copo de café na mesa dela. Bom dia, obrigada. Como está sua mãe? Melhor. O novo remédio está funcionando. Que bom. Fico feliz. Carolina o olhou, percebendo que ele realmente parecia feliz. Isso a deixava confusa. Rodrigo, você tem uma reunião com seu pai em 10 minutos. Ah, droga. Esqueci.
Ele disse do que era? Não disse, mas pediu para eu não participar. Estranho. Você sempre participa das reuniões. Também achei estranho. Rodrigo foi para a sala de reuniões onde encontrou seu Ernesto e Patrícia esperando. Na mesa havia uma pasta grande. Senta aí, Rodrigo. Temos algo importante para te mostrar. Pai, se é sobre o casamento, é sobre sua assistentezinha. Patrícia empurrou a pasta para ele. Abre isso. Você precisa ver quem realmente é a Carolina. Rodrigo abriu a pasta e viu fotos, documentos, conversas impressas. Tudo indicava que Carolina estava vendendo informações da empresa para a concorrência. Isso é mentira, disse ele, fechando a pasta. Olha melhor, insistiu seu Ernesto. Tem e-mails, comprovantes de transferência, tudo. Não acredito nisso. Rodrigo, querido, disse Patrícia, colocando a mão no ombro dele. Eu sei que é difícil aceitar, mas ela está te usando. Ela não faria isso. Não faria? Seu Ernesto riu. Ela é uma favelada que viu a oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Primeiro fingindo ser sua noiva, agora vendendo segredos. Não fale assim dela. Acorda, Rodrigo. Ela te enganou completamente. Rodrigo olhou novamente os documentos. Parecia tudo muito real. Datas, horários, valores. Seu coração apertou. Onde você conseguiu isso? Tenho meus contatos. O importante é que agora você sabe a verdade. Eu sabia que tinha algo errado com ela, disse Patrícia. Mulher pobre não recusa dinheiro assim, a não ser que tenha algo maior por trás. Rodrigo saiu da sala com a pasta na mão. Sua cabeça estava confusa. Seria possível que Carolina o tivesse enganado desde o início? Quando chegou ao escritório, ela estava no telefone. Ao vê-lo, desligou rapidamente. Com quem você estava falando? Com o laboratório da minha mãe. Por quê? Tenho uma pergunta para você. Pode fazer. Rodrigo jogou a pasta na mesa dela. Você quer me explicar isso? Carolina abriu a pasta e arregalou os olhos. Que é isso? Você sabe muito bem o que é. Rodrigo, eu não entendo. Esses e-mails são seus, vendendo informações da empresa. Isso é mentira. Eu nunca fiz isso. As provas estão aí. Datas, horários, valores. Carolina folheou os documentos desesperada. Isso é forjado. Alguém está armando para mim. Claro que é. Todo mundo está contra você, não é? Rodrigo, você me conhece. Você sabe que eu não faria isso. Eu pensava que conhecia, mas parece que estava enganado. Olha para mim, ela disse, levantando. Olha nos meus olhos e me diz se você acha que eu sou capaz disso. Rodrigo a olhou, mas a raiva falou mais alto. Você é muito boa atriz. Quase acreditei que estava começando a gostar de mim. Não é atuação, Rodrigo. Você o quê? Carolina parou, percebendo que ia dizer algo que não deveria. Nada, esquece. Não, fala. Você estava prestes a me enganar mais uma vez? Eu não estou te enganando. Então me explica esses e-mails. Não posso explicar porque não fui eu que escrevi. Chega! Rodrigo gritou, batendo a mão na mesa. Chega de mentiras! Os funcionários do escritório pararam para olhar. Carolina sentiu as lágrimas brotarem. Rodrigo, por favor, você tem que acreditar em mim. Acreditar em você? Você me usou desde o primeiro dia. Fingiu que estava começando a se importar comigo só para conseguir mais informações. Não é verdade. Pegue suas coisas e saia, agora. Rodrigo, saia! Carolina pegou a bolsa com as mãos tremendo, tirou o contrato da gaveta e rasgou em pedaços na frente dele. Você é igual a seu pai. Um homem frio e cruel que não confia em ninguém. Melhor ser frio que ser enganado. Você não está sendo enganado por mim. Você está sendo enganado por quem forjou isso. Saia da minha empresa. Carolina caminhou até a porta, mas se virou uma última vez. Quando você descobrir a verdade, vai ser tarde demais. Eu nunca vou te perdoar. Ela saiu, deixando Rodrigo sozinho com a pasta de documentos e um vazio no peito que ele não conseguia explicar. Rodrigo ficou parado na frente da mesa de Carolina por quase 1 hora. O escritório estava vazio. Todos os funcionários haviam ido embora, mas ele não conseguia se mover. Os pedaços do contrato rasgado estavam espalhados pelo chão. Pegou o telefone e ligou para Patrícia. Oi, amor, como você está? Confuso. Imagino. Deve ter sido difícil descobrir que ela estava te enganando.
É, difícil. Mas agora podemos voltar ao normal. Podemos remarcar nosso casamento. Patrícia, eu preciso de um tempo. Tempo para quê? Para pensar. Pensar no quê, Rodrigo? Você terminou com aquela mulher. Agora somos só nós dois. Não é tão simples assim. Claro que é. Vem para casa. Vamos jantar com meus pais. Não hoje. Rodrigo, você está bem? Estou, só preciso ficar sozinho. Rodrigo desligou e foi para casa. Seu apartamento estava silencioso demais. Antes, Carolina passava por ali às vezes para pegar documentos ou deixar relatórios. Agora parecia um museu. Abriu uma garrafa de uísque e se sentou no sofá. Pegou a pasta com as provas contra Carolina e começou a ler tudo de novo. Algo estava incomodando, mas ele não conseguia identificar o quê. Os e-mails eram do computador dela, mas o jeito de escrever parecia diferente. Carolina sempre usava ponto final nas frases, mesmo nas mensagens rápidas. Esses e-mails não tinham. Rodrigo balançou a cabeça. Estava procurando desculpas para ela. 3 dias se passaram. Rodrigo mal saía do apartamento. Patrícia ligava toda hora, seu Ernesto mandava mensagens cobrando uma posição sobre o casamento, mas ele não respondia a ninguém. Na quarta-feira, decidiu voltar ao trabalho. Contratou uma nova assistente, uma mulher mais velha e eficiente. Mas ela não sorria quando trazia café, não perguntava sobre seu dia, não o desafiava quando ele tomava decisões ruins. Senhor Almeida, disse a nova assistente, tem um e-mail aqui que precisa da sua aprovação. Rodrigo olhou a tela. Era um relatório sobre concorrência que Carolina havia começado antes de ser demitida. Ele lembrou dela trabalhando nisso, pesquisando até tarde, fazendo anotações à mão. Foi então que percebeu. As anotações na margem do relatório eram da letra de Carolina, mas eram completamente diferentes da letra nos documentos que seu pai havia mostrado. Rodrigo pegou a pasta de novo. Comparou a letra. Não batia. Nem um pouco. Filho da puta, murmurou. Correu para o computador e começou a investigar. Checou os metadados dos e-mails, as datas de criação dos documentos. Tudo havia sido feito no mesmo dia, há uma semana. O dia anterior à reunião com seu pai. Rodrigo se sentiu enjoado. Havia sido enganado. E tinha tratado Carolina da pior forma possível. Pegou o telefone e ligou para o detetive particular que a empresa usava. Preciso que você investigue umas coisas para mim. Urgente. Claro, Sr. Almeida. O que o senhor precisa? Quero saber quem forjou uns documentos. E quero saber ontem. 3 horas depois, o detetive ligou de volta. Sr. Almeida, consegui rastrear. Os documentos foram criados no computador do escritório do seu pai. E tem mais. Encontrei o cara que forjou a letra. Ele já trabalhou para a família Costa antes. Rodrigo desligou e foi direto para o escritório do pai. Entrou sem bater. Precisamos conversar. Rodrigo, que bom que você veio. Estava preocupado. Corta a mentira, pai. Eu sei que você forjou os documentos. Seu Ernesto nem tentou negar. Fiz o que tinha que fazer. Aquela mulher estava te fazendo mal. Estava me fazendo bem. Pela primeira vez na vida, eu estava sendo eu mesmo. Você estava sendo fraco. Ela te deixou mole. Ela me deixou humano. Humano não constrói impérios, Rodrigo. Então talvez eu não queira construir império nenhum. Seu Ernesto se levantou, irritado. Você vai casar com a Patrícia. Vai assumir a empresa. Vai fazer o que eu fiz. Não, não vou fazer nada disso. Então você não é meu filho. Finalmente algo em que concordamos. Rodrigo tirou as chaves da empresa do bolso e jogou na mesa. Fica com sua empresa. Fica com sua vida de mentira. Eu vou atrás de quem realmente importa. Se você sair por essa porta, não volta mais. Não pretendo voltar mesmo. Rodrigo saiu, sentindo-se livre pela primeira vez em anos. Mas agora tinha um problema maior. Onde Carolina estava? E será que ela o perdoaria? Rodrigo rodou São Paulo por 2 dias inteiros. Passou na casa de Carolina. Mas a vizinha disse que ela e a mãe tinham mudado. Não sabia para onde. Deve ter ido para longe mesmo, comentou a mulher. Estava muito abalada quando saiu. Chorava muito. Ela não deixou endereço? Não. Só disse que ia começar uma vida nova. Rodrigo voltou para casa frustrado. Tentou ligar para Carolina,
mas o número estava desligado. Procurou nas redes sociais, mas ela havia deletado tudo. Merda, murmurou jogando o celular no sofá. Lembrou que Carolina havia mencionado uma prima em Belo Horizonte. Era a única pista que tinha. No dia seguinte, pegou o carro e dirigiu 4 horas até Belo Horizonte. Não fazia ideia de onde procurar em uma cidade tão grande, mas não podia desistir. Parou numa padaria para tomar café e perguntar sobre empregos para mulheres recém-chegadas da capital. Deve ter uns 3, 4 lugares que contratam pessoal assim, disse o dono da padaria. Tem um café ali na esquina que estava precisando de gente. Rodrigo foi até o café. Era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira e plantas nas janelas. Perguntou para a gerente sobre Carolina. Zazu, a Carol. Ela trabalha aqui, sim. Começou semana passada. Ela está? Está no turno da tarde. Chega às 2. Rodrigo olhou o relógio. Era meio-dia. Decidiu esperar numa mesa do fundo. Quando Carolina chegou, vestindo o uniforme simples do café, Rodrigo sentiu o coração apertar. Ela estava mais magra, com olheiras fundas, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Carolina o viu e parou no meio do salão. O que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Não temos nada para falar. Tenho. Descobri a verdade sobre os documentos. Que verdade? Foram forjados. Meu pai mandou falsificar tudo. Carolina riu, mas sem humor. Agora você descobre. Depois de me humilhar na frente de todo mundo. Carolina, me perdoa, eu fui um idiota. Não, você foi cruel. Você me tratou como lixo. Eu sei. E me odeio por isso. Ótimo. Pelo menos concordamos em algo. Carolina se afastou, mas Rodrigo a seguiu. Por favor, me escuta. Não. Vai embora. Não quero te ver nunca mais. Eu terminei com meu pai. Terminei com a empresa. Terminei com tudo. E daí? Quer um parabéns? Quero uma chance. Você teve sua chance. E jogou fora. Carolina voltou para o balcão, mas suas mãos tremiam enquanto preparava um café. Carol, você conhece esse homem? Perguntou a gerente. Conheço. Ele é meu ex-chefe. Ele está te incomodando? Está sim. A gerente se aproximou de Rodrigo. Senhor, vou ter que pedir para o senhor sair. Só quero conversar com ela. Ela não quer conversar. Por favor, retire-se. Rodrigo saiu do café, mas não desistiu. Voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre se sentava na mesma mesa, pedia um café simples, deixava uma gorjeta generosa e tentava chamar a atenção de Carolina. Ela o ignorava completamente. No quarto dia, Rodrigo descobriu onde Carolina morava. Um apartamento pequeno num bairro simples. Foi até lá e tocou a campainha. Quem é? Sou eu, Rodrigo. Vai embora. Não vou. Vou ficar aqui até você me escutar. Então vai ficar aí para sempre. Rodrigo se sentou no chão do corredor e esperou. 2 horas depois, uma senhora abriu a porta. Você é o Rodrigo? Sou. A senhora é a mãe da Carolina? Sou. Dona Célia. Muito prazer. Minha filha fala muito mal de você. Imagino. Eu mereci. Merecia mesmo, mas você está aqui. Estou. E não vou sair até ela me perdoar. Ela está muito machucada. Eu sei. E quero consertar isso. Dona Célia o olhou de cima a baixo. Você parece sincero, mas palavras são fáceis. O que eu posso fazer para provar? Ações. Palavras não significam nada. Que tipo de ações? Descobre sozinho. Se você realmente se importa com ela, vai saber o que fazer. Dona Célia voltou para dentro. Rodrigo ficou ali mais um tempo pensando. Depois levantou e foi embora. Mas voltou no dia seguinte e começou a fazer pequenas coisas. Deixava remédios na portaria para Dona Célia. Pagava as contas do apartamento sem elas saberem. Mandava comida do melhor restaurante da cidade. Tudo em silêncio, sem cobrar reconhecimento. Rodrigo estava aprendendo que o amor não era sobre ele. Era sobre ela. Rodrigo estava no café pela 10ª vez em 2 semanas quando recebeu uma ligação de número desconhecido. Alô? Rodrigo? Sou eu, Patrícia. Patrícia? Como você conseguiu meu número? Não importa. Preciso te contar uma coisa. Seu pai descobriu onde você está. E daí?
Ele está indo para aí, hoje, está furioso. Rodrigo desligou e olhou para Carolina, que limpava uma mesa próxima. Ela havia começado a cumprimentá-lo nos últimos dias, mas ainda mantinha distância. Carolina, ele a chamou. O que foi? Meu pai está vindo para cá. Pode ser que ele cause problemas. Que tipo de problemas? Ele vai tentar me forçar a voltar, e pode tentar te prejudicar também. Carolina parou de limpar a mesa. Por que você está me avisando? Porque não quero que você se machuque por minha causa. De novo. Pela primeira vez em semanas, Carolina o olhou com menos raiva. Obrigada por avisar. 3 horas depois, seu Ernesto apareceu no café. Estava de terno, completamente deslocado no ambiente simples. 2 seguranças o acompanhavam. Rodrigo, chega dessa palhaçada. Todos os clientes pararam para olhar. Carolina se aproximou da mesa, onde Rodrigo estava sentado. Pai, você não devia ter vindo. Não devia? Meu filho sumiu por causa de uma vagabunda e eu não devia vir? Não fala assim dela. Vou falar como quiser. Ela destruiu nossa família. Carolina respirou fundo e se posicionou entre Rodrigo e seu Ernesto. O senhor precisa sair. Está incomodando os outros clientes. Não vou sair sem meu filho. Seu filho é um adulto. Ele pode decidir onde quer ficar. Você não tem nada a ver com isso. Tenho sim. Aqui é meu local de trabalho. Seu Ernesto riu com desprezo. Trabalho. Isso aqui é um buraco. Rodrigo, você largou um império para ficar nesse lugar miserável. Larguei uma prisão dourada para ficar num lugar honesto. Honesto? Com ela? A mulher que te enganou? Quem me enganou foi o senhor. Forjando documentos, mentindo, manipulando. Fiz isso para te proteger. Proteger de quê? De ser feliz? Seu Ernesto apontou para Carolina. Ela não vai te fazer feliz. Ela só quer seu dinheiro. Carolina deu um passo à frente. Eu não quero nada dele. Nem dinheiro, nem presentes, nem promessas. Então por que está aqui? Porque trabalho aqui. Ganho minha vida honestamente. E por que ele está aqui? Carolina olhou para Rodrigo, depois de volta para seu Ernesto. Não sei. Ele que responda. Rodrigo se levantou. Estou aqui porque ela me fez perceber quem eu realmente sou. Estou aqui porque pela primeira vez na vida eu escolhi alguma coisa. Escolher pobreza não é heroísmo, é burrice. Escolher dignidade não é pobreza. Dignidade não paga as contas. Dinheiro roubado também não devia pagar. Seu Ernesto ficou vermelho. Eu construí tudo o que você tem. Construiu em cima de mentiras e chantagem. E foi isso que te deu educação, casa, carro, futuro. E foi isso que quase me fez perder a única pessoa que realmente me importa. Carolina arregalou os olhos, mas não disse nada. Ela não te importa, disse seu Ernesto. Ela é só uma fase. Você vai cansar. Não vou cansar. Vou passar o resto da vida provando para ela que mudei. Mesmo que ela não te perdoe, mesmo que ela não me perdoe. Seu Ernesto olhou de um para o outro. Está bem. Você quer jogar sua vida fora? Jogue. Mas não conte comigo. Nunca contei mesmo. Você está deserdado, não vai ver 1 centavo do que é meu. Não quero 1 centavo do que é seu. Vai se arrepender. Já me arrependo de ter demorado tanto para fazer isso. Seu Ernesto se virou para Carolina. Tá, e você? Não vai convencer ele a voltar? Não. Ele é livre para escolher. Mesmo sabendo que sem mim ele não é nada. Carolina olhou para Rodrigo, que aguardava sua resposta. Ele já é muito mais do que era quando tinha tudo. Seu Ernesto saiu do café sem dizer mais nada. Os clientes voltaram às suas conversas, mas Rodrigo e Carolina ficaram se encarando. Você falou sério? Perguntou ela. Sobre o quê? Sobre eu ser a única pessoa que realmente te importa. Falei. Por quê? Porque é verdade. Carolina suspirou. Rodrigo, Você não precisa dizer nada. Só precisa me deixar tentar. Tentar o quê? Ser o homem que você merece. Carolina ficou parada no meio do café, olhando para Rodrigo. Os outros funcionários tentavam fingir que não estavam prestando atenção, mas era impossível não notar a tensão no ar. Rodrigo, vamos conversar lá fora, disse ela, tirando o avental. Claro. Eles saíram e caminharam até uma pracinha próxima. Carolina se sentou num banco, mantendo distância dele. Você realmente rompeu com seu pai? Rompi. Completamente. E com a empresa?
Também, não quero mais nada daquilo. E a Patrícia? Nunca mais falei com ela depois que descobri a verdade. Carolina ficou quieta por um tempo, observando as crianças brincando na pracinha. Você sabe que eu não posso simplesmente esquecer o que aconteceu, né? Eu sei. Você me humilhou na frente de todo mundo. Me chamou de mentirosa, de interesseira. Eu sei. E me odeio por isso. Não foi só a raiva, foi a facilidade. Você acreditou tão rápido que eu era capaz de te trair. Rodrigo abaixou a cabeça. Você tem razão. Eu devia ter confiado em você. Por que não confiou? Porque eu nunca aprendi a confiar em ninguém. Meu pai sempre me ensinou que todo mundo tinha um preço. E você acreditou que eu tinha um preço também. Acreditei. E estava errado. Carolina se levantou e começou a andar pela pracinha. Rodrigo a seguiu. Rodrigo, eu não sou um projeto de recuperação. Não é minha responsabilidade te ensinar a ser uma pessoa melhor. Eu sei. Não estou pedindo isso. Então o que você está pedindo? Uma chance. Uma chance de provar que eu mudei de verdade. Como? Não sei. Só sei que não consigo viver sem você. Carolina parou e o encarou. Você viveu 30 anos sem mim. Vai conseguir viver mais 30. Não quero só viver. Quero ter uma razão para acordar todo dia. Que razão? Você. Sua mãe. Uma vida de verdade. Carolina suspirou. Rodrigo, você abriu mão de tudo por mim. Isso não é saudável. Não abri mão por você. Abri mão por mim. Você me fez perceber que eu estava vivendo uma mentira. E se eu disser que não quero nada com você? Vou aceitar, mas não vou parar de tentar ser uma pessoa melhor. Carolina se sentou novamente, parecendo cansada. Sabe o que mais me machucou? O quê? Não foi nem você ter acreditado nas mentiras. Foi você ter gritado comigo, me tratado como lixo. Carolina, não. Deixa eu falar. Eu estava começando a gostar de você, de verdade. Estava começando a acreditar que você era diferente do que eu pensava. Eu sou diferente. Naquele dia, você foi exatamente igual a todos os homens ricos que eu conheci. Arrogante, cruel, sem respeito. Eu me arrependo tanto. Arrependimento não volta no tempo. Não, mas pode construir um futuro diferente. Carolina olhou para ele. Rodrigo, você realmente acha que pode viver sem dinheiro? Sem luxo? Sem poder? Posso. Esses últimos dias foram os mais felizes da minha vida. Mesmo com eu te tratando mal. Mesmo com você me tratando mal. Porque pelo menos era real. Carolina riu, mas ainda havia tristeza em seus olhos. Você é maluco. Sou. Maluco por você. Não fala essas coisas melosas. Desculpa, ainda estou aprendendo a ser normal. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Carolina parecia estar pensando. Rodrigo, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Naquele dia, no escritório, quando você me confrontou, eu ia te dizer que estava me apaixonando por você. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sério? Sério. Mas aí você me acusou de te trair e eu percebi que você não me conhecia nem um pouco. Eu era um idiota. Era. Mas talvez as pessoas possam mudar. Podem? Não sei. Você vai ter que provar. Como? Carolina se levantou e estendeu a mão para ele. Vamos dar uma volta, e você vai me contar tudo sobre quem você quer ser agora. Rodrigo pegou a mão dela, sentindo uma esperança que não sentia há semanas. Quero ser um homem que merece você. Então vamos trabalhar nisso. Eles caminharam juntos pela pracinha, ainda com muita coisa para resolver, mas pela primeira vez em muito tempo, Carolina sorriu de verdade. Rodrigo? Sim? Isso não significa que eu te perdoei. Significa que estou disposta a tentar. É tudo o que eu preciso. 6 meses depois, Carolina estava na cozinha do pequeno apartamento que dividia com Rodrigo, preparando o café da manhã. Pela janela via o movimento da rua em Belo Horizonte, tão diferente da agitação de São Paulo. Bom dia, disse Rodrigo, aparecendo na cozinha já vestido para trabalhar. Bom dia. Café está pronto. Obrigado. Ele se aproximou para beijá-la no rosto, um gesto que ainda a fazia sorrir. Nos primeiros meses, ela mal deixava ele encostar nela. Agora, aos poucos, estava aprendendo a confiar de novo. Como está sua mãe hoje? Bem melhor.
Os médicos disseram que ela pode voltar a trabalhar meio período se quiser. Que ótimo! Ela estava se sentindo inútil em casa. Dona Célia não foi feita para ficar parada. Rodrigo pegou a xícara de café e se sentou à mesa pequena. O apartamento tinha 2 quartos, uma sala simples, cozinha americana. Nada luxuoso, mas era deles. Tenho uma notícia, disse ele. Boa ou ruim? Boa. Consegui mais 3 clientes para a consultoria. Sério? Que bom. Rodrigo havia montado uma pequena empresa de consultoria administrativa. Usava a experiência que tinha, mas agora ajudava pequenos negócios a crescer de forma honesta. Significa que podemos começar a pensar em mudar para um apartamento maior, disse ele. Esse aqui está bom. Está, mas sua mãe merece um quarto maior, e você merece um escritório para estudar. Carolina sorriu. Havia voltado a estudar administração, fazendo curso noturno. Rodrigo fazia questão de ajudá-la com as matérias que ele já dominava. Falando em estudar, disse ela, tenho prova de contabilidade hoje. Quer que eu te ajude a revisar? Quero, mas só se você prometer não fazer tudo por mim. Prometo, você precisa aprender sozinha. Exato. Dona Célia saiu do quarto, já arrumada. Bom dia, crianças. Bom dia, Dona Célia, respondeu Rodrigo, levantando para puxar a cadeira para ela. Obrigada, querido. Nos primeiros meses, Dona Célia desconfiava de Rodrigo. Achava que ele ia cansar da vida simples e abandonar Carolina. Mas aos poucos, vendo como ele tratava as duas com carinho, começou a gostar dele. Rodrigo, você pode me levar ao médico hoje? Claro. Que horas? 2 da tarde. Perfeito. Vou cancelar uma reunião. Não precisa cancelar nada por minha causa. Dona Célia, a senhora é mais importante que qualquer reunião. Carolina observava a conversa sorrindo. Rodrigo havia aprendido a ser uma pessoa comum, mas sem perder a gentileza. Ainda abria portas para as mulheres, ainda falava por favor e obrigado, ainda tratava todo mundo com respeito. Preciso ir, disse Carolina pegando a bolsa. Hoje trabalho no turno da tarde no café. Eu busco você depois da aula. Não precisa. Posso pegar ônibus. Quero buscar. Gosto de passar uns minutinhos com você no final do dia. Carolina o beijou rapidamente e saiu. Rodrigo ficou com Dona Célia, terminando o café. Ela está feliz, disse a senhora. Acha? Tenho certeza. Fazia tempo que não via minha filha sorrir assim. Eu também estou feliz. Mesmo sem todo aquele dinheiro? Principalmente sem todo aquele dinheiro. Você mudou muito. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor. Rodrigo foi trabalhar. Sua empresa funcionava numa sala pequena, que ele dividia com um contador. Nada a ver com o escritório luxuoso que tinha antes, mas ele gostava do ambiente. Bom dia, Rodrigo, disse Jonas, o contador. Bom dia. Como foi o fim de semana? Ótimo. Levei a família para o parque. E você? Ajudei Carolina a estudar e assistimos filme com a sogra. Vida de casado está te fazendo bem. Não somos casados ainda. Ainda não, mas é questão de tempo. Rodrigo sorriu. Havia comprado um anel simples, mas ainda não tinha coragem de pedir Carolina em casamento. Sabia que ela precisava de tempo. No final do dia, foi buscar Carolina na faculdade. Ela saiu sorrindo. Como foi a prova? Acho que fui bem. Suas explicações me ajudaram muito. Que bom. Eles caminharam de mãos dadas até o carro usado que Rodrigo havia comprado. Era um Corsa 2015. Nada luxuoso, mas funcionava perfeitamente. Rodrigo? Sim. Obrigada. Por quê? Por ter esperado. Por ter mudado. Por estar aqui. Obrigado por ter me dado uma chance. Você mereceu. Rodrigo parou e a olhou nos olhos. Carolina, eu te amo. Eu também te amo. Era a primeira vez que ela dizia isso. Rodrigo sentiu o coração disparar. Sério? Sério. Demorou, mas aconteceu. Eles se beijaram ali mesmo, na rua, sem se importar com quem estava vendo. 2 pessoas que haviam encontrado o amor de verdade, longe dos holofotes e das mentiras. Simples. Real. Perfeito. E aí, pessoal? O que acharam dessa história de amor cheia de reviravoltas? Rodrigo e Carolina nos mostraram que, às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa na vida. Desde o beijo inesperado na festa de noivado,
até a vida simples e feliz em Belo Horizonte, esses dois passaram por muita coisa para chegar ao amor verdadeiro. Se vocês se emocionaram com essa jornada de redenção e segundas chances, deixem um like no vídeo e compartilhem com aquela pessoa que também acredita que o amor pode transformar qualquer um. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Aqui, vocês sempre encontram histórias que mexem com o coração e fazem a gente refletir sobre relacionamentos, família e os valores que realmente importam na vida. Queremos saber de vocês. Será que Rodrigo e Carolina vão casar? E vocês acreditam que as pessoas podem mudar de verdade por amor? Comentem aí embaixo de que país estão assistindo. Adoramos saber que nossa comunidade se espalha pelo mundo todo. Até a próxima história, pessoal.